capítulo 17, irmãos. Nós vamos ler os versículos 17 a 26, e eu queria pedir você que acompanhasse bem a leitura. Nós vamos ter como foco o versículo 17, do capítulo 17, mas nós vamos ler do 16 ao 26 para você ter uma compreensão melhor do que o texto nos ensina. A palavra de Deus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Irmãos, primeira coisa que esse texto nos mostra, essa ideia pós-moderna, egocêntrica, de que a vida cristã é para alguém, para além de mim, isso é uma mentira demoníaca. Aqui vocês estão vendo, assim como Jesus veio ao mundo para salvá-lo, hoje nós somos enviados ao mundo para levar a mensagem da cruz, a mensagem de salvação. Esse negócio de cristão que acha que a sua vida resume naquilo que ele pode usufruir de uma igreja. Eu já disse para vocês que eu não consigo entender um cristão que a vida dele não se desdobra em favor do reino de Deus de alguma maneira. Mas o texto diz isso, versículo 19: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, presta atenção, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, Jesus orando para que as pessoas que agora eram dele pudessem levar o nome dele a outros. Função, tarefa minha e sua, daqueles que pertencem a Jesus. Versículo 21, para que sejam todos um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém, querido? Nosso tema hoje é sobre maturidade e crescimento. E eu vou te fazer algumas perguntas, só para eu sentir onde é que você está nesse tema. Você já tentou ter um diálogo com alguém que é imaturo? Conversar. O quanto é difícil. Você vai falar de um assunto e a pessoa entende da maneira que quer. E, aliás, as pessoas imaturas, elas procuram alguns caminhos. Diante do diálogo, é a vitimização. Você começa a conversar e a pessoa logo se vitimiza como uma forma de não dar continuidade ao diálogo. Outros começam a agredir. Então, a conversa, que seria uma conversa simples, direta, oportuna, importante, começa agora a vir um campo de batalha. Eu não sei se você conhece alguém assim, que é imaturo, que não dá para você ter uma conversa mais séria. Eu não sei se você conhece gente que, embora velho na idade biológica, é infantil. Parece um meninão, uma meninona. A cabeça não acompanhou o tamanho do corpo, com exceção de alguns de um estado aí do Brasil que tem a fama de ser cabeçudo. Eu não aguento, eu vejo assim, eu não aguento. Não é que tem uns amigos meus aqui que eu chamo de cabeçudo, né? Está aí hoje, então. Será que você já passou pela sua história? Gente que envelheceu, mas não amadureceu. Gente que envelheceu na idade biológica, mas a idade emocional é adolescente. Não tem estrutura, não tem base,
não sabe compreender a vida para além do mundinho que ele ou que ela cria. Você conhece alguém assim? Você já reparou como que no casamento a falta de maturidade por um dos cônjuges coloca tanto peso na relação conjugal? Porque um traz um assunto e o outro, ao invés de compreender aquele assunto dentro dos parâmetros que está sendo proposto, transforma numa outra coisa. E a Bíblia já se antecipa a mim e a você para dizer o seguinte: você conversa com o imaturo, com o idiotizado, você vai arrumar um inimigo. Você conversa com o sábio, você ganha um irmão. Não sei se você conhece gente assim, e o que me preocupa não são essas pessoas que estão por aí esparramadas na sociedade. Minha preocupação é uma: eu não sei se você conhece gente que, convivendo com a palavra de Deus há tanto tempo, continua infantilizado. Esse é que é o ponto. Gente que não cresce, que não desenvolve, que as questiúnculas são as mesmas desde quando se converteram. Gente que não muda a percepção da vida. Irmãos, tem dia que eu acabo de pregar aqui, e às vezes eu vou conversar com as pessoas, e tem gente que me faz pergunta que eu fico pensando assim: meu Deus do céu, será que essa pessoa nunca ouviu nada que eu ensino, ou que algum outro pastor ensina? Gente que está com ruga no rosto, mas está preocupado com o sexo dos anjos, por exemplo. Gente que está envelhecido e está preocupado se o Mar Vermelho se abriu mesmo, ou se foi só uma força de expressão. Gente que está preocupado com tanta, me permita usar essa palavra, besteira, porque não quer pensar em coisas mais profundas. Tem gente preocupado, muito preocupado, se uma mulher pode usar o púlpito para falar, mas não está preocupado com os escândalos que ele guarda no coração, com as taras que ele conserva na alma, com a ira que não é controlada, com a língua que não consegue falar o bem, com os olhos que só veem filtrados, parece que por uma coisa absolutamente má, totalmente má, mas está preocupado se a liturgia do culto está correta. O que me preocupa? São as pessoas que na caminhada nunca deixaram que a caminhada o transformasse num homem, numa mulher, num pensamento coerente com a idade de convivência com a palavra que tem. Eu não sou ingênuo, e eu sei que o desenvolvimento das pessoas são diferentes em todas as áreas, mas há um momento, queridos, que quem é criança tem que crescer. Tem quem, e aqui o crescer você está entendendo, não é só biologicamente falando, tem que crescer, tem que olhar para a vida de outra maneira. Lucas registrou que o nosso Senhor passou por esse processo. Lucas capítulo 3, versículo 52, Jesus crescia em estatura, ou seja, está crescendo como um adolescente saudável, em graça diante de Deus e dos homens, e em sabedoria. Ou seja, o processo existencial, a vida, ela tem que fazer de mim, à medida que os anos se contam na minha existência, um homem com uma percepção diferente da vida, com mais maturidade, com mais experiência para lidar com as situações. Agora, tem gente que o tempo passa e a pessoa parece que ficou lá atrás na história. Não sei, você conhece alguém assim? Então, o que é a proposta? A proposta do cristianismo, porque não me interessa quais são os conceitos sociológicos, o que as pessoas estão ensinando lá fora. Não, a minha preocupação é, o cristianismo tem uma proposta de nos tirar de um mundo de trevas, ou seja, de um período de não percepção, de pecado, de alienação de Deus, para a maravilhosa luz de Deus. E que nesta luz, iluminados agora no nosso entendimento, cresçamos à imagem e semelhança daquele que nos chamou para Ele. Então o processo do cristianismo é uma caminhada de maturidade e crescimento. E sabe o que na minha percepção, e estudando a Bíblia, impede que as pessoas amadureçam e cresçam? Não é outra coisa senão algo que nós chamamos de carnalidade. Carnalidade. A natureza pecaminosa que habita em cada um de nós,
que não é mortificada diariamente pelo Espírito Santo de Deus, através de uma entrega consciente e voluntária das nossas vidas a Deus, de um escrutínio do Espírito Santo e de um desejo quase que incontrolado nosso, de que aquilo que eu vou conhecendo da palavra tome espaço agora na minha vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, viva o que você sabe. Aplique na sua vida o que você aprende. Eu disse aqui um dia que quando a gente fica mais maduro, até as brigas nossas deveriam ter um upgrade também, né? Aí acabou o culto, uma irmã veio falar comigo e falou: pastor, só se for quebrar tudo lá em casa o upgrade que você está falando. Eu falei: não, irmã, você não entendeu, não é assim não. O que ela quis dizer? Que as brigas lá eram tão calorosas, né? Que agora é só se começar a quebrar a coisa. Eu falei: irmã, não é isso não. Eu atendi, queridos, um dia um casal, muitos anos atrás, recém-casados, que brigavam assim, demais. E eles foram me contar a razão de uma das maiores razões de briga. Sabe o que era? A pasta de dente. Um apertava a pasta de dente assim, ó, perto do bico da pasta de dente. Aí o outro vinha e falava: não é possível. Ou você não viveu dificuldade na vida, ou você não sabe como é que é. A pasta de dente a gente vai apertando lá de baixo. Porque vocês lembram quando a gente apertava a pasta assim? Não sei se isso aconteceu com você. Minha família viveu situações financeiras muito difíceis quando meu pai morreu. A gente enrolava ela. Você fez isso? Para ver se saía alguma coisinha? Né? E eu, por incrível que pareça, cheguei lá em casa esses dias, fui escovar os dentes, peguei a pasta, eu tive que dobrar. Falei: gente, eu estou vivendo de novo aquele trauma. Preciso de uma cura interior. Não, mas o casal brigava pela pasta de dente. Não, compreensivo. Imaturos, recém-casados, talvez sem um bom conceito do que é a vida a dois, sem ninguém para ter ajudado. Mas, queridos, passaram 10 anos, vocês estão brigando pela pasta de dente? Não é possível. Vocês estão brigando porque a luz ficou acesa num lugar? É isso que eu estou falando do upgrade das brigas. Briga por uma coisa que demonstra que vocês são maduros agora. Briga por conceitos que sejam mais sólidos, por questões que têm a ver com o bem-estar da família, com posicionamentos que ferem, com posturas que envergonham. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E aí eu olho para a igreja, e o que eu vejo? A mesma coisa. Eu vejo a igreja, essa ou qualquer outra, que o pastor tem que implorar para as pessoas saírem do lugar e servir. Dar de si, se ver parte do processo, orar. Parece que precisa de um cabo de guerra puxando, para que um bando de gente egocêntrico e egoísta saia do lugar. Sabe o que é isso? Imaturidade. É imaginar que a vida ainda tem que girar ao seu favor, para o seu bem-estar. Você é o centro das atenções. E o que é isso? Carnalidade. E olha o que Paulo, tanto Paulo quanto Pedro, trabalharam essa questão da carnalidade. Olha o que Paulo escreve, 1 de Coríntios capítulo 3. Eu, porém, irmãos, isso Paulo visitando a segunda vez a igreja. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Então nós temos que fazer uma pergunta. Ora, então tem uma distinção entre espiritual e carnal? E ele está dizendo: eu não pude falar a vocês como espirituais, eu tive que falar a vocês como carnais, como crianças em Cristo. Então a imaturidade é um sinal de carnalidade nossa. Olha o que ele diz: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis. Ou seja, o tempo passou e vocês continuam do mesmo jeito, irmãos. Tem um momento da criancinha receber leite, tem um momento da papinha, tem um momento da pessoa em convalescência comer uma comida bem blend, bem sonsa. Estou procurando uma palavra que não acho. Às vezes tem um momento da mulher que deu à luz tomar canja. Mas, irmãos, o menino precisa comer comida sólida. A pessoa em convalescência precisa voltar à sua dieta normal. A mulher que deu à luz precisa ser capaz de agora se alimentar normalmente. E Paulo está dizendo: olha, eu dei leite para vocês da primeira vez porque vocês eram carnais, e agora voltei, vocês são carnais da mesma maneira. E por que ele diz que são carnais? Olha,
Porque havendo entre vós, qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais? E andam segundo o homem? E aí Pedro vem e arremata lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, diz assim: despojando, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ora, então maldade, dolo, hipocrisia, inveja, maledicência são sinônimos de carnalidade que refletem a imaturidade das pessoas. E aí ele arremata dizendo: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ou seja, muitos continuam vivendo como menino. Seus pecados continuam os mesmos e tratados da mesma maneira. Julgam e tratam a igreja, e quando eu digo igreja eu não estou dizendo denominação, eu estou dizendo a comunidade dos filhos de Deus, da maneira que quer. Julgam a sua própria vida pelos parâmetros dele e acha que isso é a vida de um cristão. Enquanto a palavra de Deus diz o seguinte: a vida do justo é como o romper do dia, que vai crescendo até ser dia perfeito. Tem gente que cresce só igual raiz, é só para baixo, não tem mudança na vida. Aí eu orei muito por esse encontro nosso, pedindo a Deus que te incomodasse. Irmãos, hoje eu orei aqui e falei: Senhor, pesa sobre as pessoas. Alguém me disse: pastor, o que é isso? Você pede a Deus para pesar nós aqui? Precisa pesar, irmãos. Sabe por quê? Não há tratamento sem consciência da enfermidade. Não há, aqui nos Estados Unidos tem uma lei, por exemplo, aqui no nosso estado pelo menos, que uma pessoa com qualquer desequilíbrio mental não pode ser internada porque o outro quer. A pessoa tem que dizer, a não ser que você sabe, né? Ficou doido, aí pirou de vez, tem que internar mesmo. Mas tem alguém lá querendo, está depressivo, escuta, vão no médico. Não, não quero. Não adianta você chamar, a ambulância vai chegar e dizer: você quer ir? A pessoa disser não, eles vão voltar da porta. Não existe tratamento sem reconhecimento da necessidade. Não existe mudança na vida espiritual sem a percepção de que você é carnal. E ser carnal, muitas vezes, é mascarado pelo fato de que nós pertencemos a uma igreja. Então não tem nada melhor para nos esconder do que esse ambiente. Porque nós vamos pensar o seguinte: está aqui, é espiritual. Mas esse ambiente pode te levar a pensar exatamente o que você não deveria. Porque, por exemplo, pergunte a você o seguinte, pergunte a você uma coisa: o texto disse o seguinte: eu não oro só por esses aqui, eu oro por aqueles que virão a crer por intermédio destes que o Senhor me deu. Faz uma pergunta só para você, querido. Qual foi a última pessoa, e quando foi isso, que conheceu Jesus por sua causa? Que foi trazida a Jesus por sua causa? Responda uma outra pergunta para mim. Se você é desta comunidade, se você é de outra, não importa. Qual é o nível de accountability? Qual é o nível de confiança? Qual é o nível de contribuição que você dá à sua comunidade? Cuidado para você não responder e dizer: não, eu trabalho demais, eu canto, eu toco, eu faço. Não é isso. Eu não estou dizendo desse trabalho, eu estou dizendo da contribuição para o reino de Deus. Vamos olhar algumas coisas que Jesus ensinou nisso aqui para nos ajudar a crescer e amadurecer. Primeiro, porque já que a minha preocupação não é o crescimento apenas do ponto de vista pedagógico, ou sociológico, ou psicológico, eu estou preocupado com a vida cristã, eu tenho que fazer perguntas da vida cristã para esse texto. E uma delas é o seguinte: se o texto fala sobre crescimento e maturidade, na perspectiva cristã, isso é resultado do quê? Eu respondo: maturidade e crescimento, na perspectiva cristã, são resultados da busca de uma vida de... Fala para mim, irmãos. De quê? Santidade. Aí você diz assim: tá, mas o que é ser santo?
Nós já discutimos amplamente aqui sobre o que é ser santo, né? Eu tenho uma ideia totalmente contrária à maioria das pessoas que colocam como santo um estereótipo. Não é disso que eu estou dizendo. Santidade é que o perigo é que nós podemos interpretar ela diferente e, portanto, justificar as nossas ações dizendo que nós estamos buscando ser santo. Minha pergunta para você é se você deseja ser um homem mais santo. Se você deseja ser uma mulher mais santa. E o que isso significa? Significa que você vai chegar em casa e toda blusa decotada você vai jogar fora, que toda a calça ou saia muito curta, perdão, você vai dispor. O que significa isso? Você vai mudar o seu traje, você vai tirar alguns adereços que você põe em você, que chamam mais a atenção. O que significa para você ser mais santo? Você vai empreender a sua vida em servir as pessoas como fruto de um trabalho que te transforma numa pessoa mais santa, você vai se envolver no ministério da igreja. O que significa isso para você? Cuidado, cuidado, porque eu conheço, e tenho certeza que você conhece, gente que serve demais em uma igreja, esta ou outra qualquer, mas que o coração é duro, são agressivos, são pessoas desamorosas, são pessoas que a esposa não tem um bom testemunho do marido, o marido não tem da esposa, os filhos não têm admiração, os amigos não querem proximidade, ninguém confia em repartir um segredo. Qualquer semelhança é mera coincidência, mas você conhece alguém assim? Você não vai falar para mim que sim, né? A minha preocupação é se você é esse alguém. Entende o que eu estou dizendo? Então, trabalho não santifica ninguém, queridos, na igreja. E eu não estou desfazendo a importância disso. Ministério não santifica ninguém. Pastorado não santifica ninguém em igreja. Porque isso pode ser, inclusive, uma cortina de fumaças. Pode ser, inclusive, um subterfúgio para os nossos traumas, para os nossos sentimentos de inadequação, que a gente, então, compensa fazendo. Por quê? Vou contar uma ilustração para vocês. Há um livro que virou filme, chamado Eat, Pray and Love. Não sei se você assistiu esse filme. Acho que a atriz do filme era a Julia Roberts, eu acho. Livro escrito pela Elizabeth Gilbert, que escreveu A Busca da Felicidade. A busca da felicidade no comer, no amar e no orar. A comida, lá na Itália. A oração, ela foi para a Índia conhecer os gurus hindus. E o amor, ela escolheu um lugar muito feio chamado Bali, lá na Indonésia, né, que é pertinho do céu. Quer dizer, Bali para o céu deve ser 2 metros de distância só, porque não é possível um lugar na terra bonito igual aquele, né? Não tão bonito quanto um estado lá do Brasil, mas chega perto, chega perto, chega perto. Mas olha o que é interessante no livro. Vou ler uma frase para vocês. Ela diz o seguinte: vim de longe e fiz tudo o que eu poderia para me trazer felicidade. Agora estou no lugar onde poderia encontrar e me sinto mais perdida do que antes. Ou seja, você pode buscar santidade destas maneiras e nunca encontrar, porque, irmãos, eu conheço obreiros de igreja com o coração cheio de ódio. Eu conheço mulheres cuja vestimenta é ultra rigorosa nos padrões, que criticam um adolescente que está com a calça jeans rasgada no joelho, acha imoral uma menina ou um menino que usa uma calça diferente. O coração está pingando veneno. A boca está cheia de maledicência. Os olhos são maus. Segundo esse texto, irmão, santidade é uma coisa só. Santidade é a descoberta da verdade e a vivência aplicativa desta verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na verdade. Qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, santidade é a descoberta desta verdade. Verdade a meu respeito.
Verdade que, primeiro de tudo, olha para o meu coração. E a vivência, onde cada momento do meu dia é uma aplicação dessa verdade. Presta atenção. Santidade não é você dizer, vou parar de falar mal de alguém. Como que exercitando um autocontrole fortíssimo. E você sabe que isso não funciona, sabe ou não sabe? Olha, não precisa levantar a mão. Eu aposto que aqui tem várias pessoas que já disseram, eu vou parar de falar mal dos outros. Aqui tem gente assim, pastor? Tem uns aí. Tem, pouquinho mais tem. Pouquinho mais tem. Que já disse assim, não vou, só para se pegar fazendo. Santidade não é você tentar mudar por um esforço repetitivo. Sabe o que é santidade? É você olhar para você no espelho e dizer assim, por que eu vejo os outros todos como pessoas tão más? Isso é busca de santidade. Busca de santidade não é falar, vou parar de falar dos outros. É olhar para você e dizer o seguinte, por que eu sempre olho e vejo as rugas antes de ver a beleza? Por que eu sempre tenho o outro como pior? Por que os meus olhos não conseguem ter espaço para aceitação? Isso é busca de santidade, queridos. Por que a minha língua tem sempre que falar o mal primeiro? Aliás, por que ela tem que falar o mal, Herol? Por que a minha boca tem sempre que acrescentar algo? Por que eu tenho que ser o que levanta a dúvida? Isso é busca de santidade. Não é autocontrole de falar. Parar de falar mal. Santidade não é orar sem parar. Aliás, eu já encontrei gente que ora demais, e eu falo, às vezes, não estou sabendo, né? Falo, irmão, ora por isso, pastor, ora o dia inteiro. Eu falo, então para de orar, porque não está funcionando, está piorando você. Sabe por quê? Porque a oração não descortina a sua alma, e se a oração não descortina a sua alma, ela vai te transformar num hipócrita. Você vai ficar de joelho o dia inteiro e vai ser um hipócrita, sabe por quê? Porque você ora sem consciência. Você ora sem bater no peito e dizer, isso aqui sou eu. Você ora sem entender que a língua grande não é do outro, é sua. Que o olhar maldoso não está nos outros, está em você. Então isso é busca de santidade, Senhor. Por que a minha oração não me muda? E você vai ouvir de Deus, isso é buscar santidade, querido. Sabe o que é buscar santidade? Não é orar para Deus te dar uma boa vida. Sabe o que é santidade? É tornar a vida num sacramento. É uma vivência sacramental, onde qualquer momento, do café com um amigo, ao passear por uma rua, a ver uma flor, torna-se uma adoração ao Criador dos céus e da terra. Isso é uma vida de adoração a Deus. Então, cuidado para você não achar que você está buscando santidade. E é isso que me preocupa muito, porque eu vejo cristãos que batem no peito, dizendo que estão buscando uma vida de santidade, mas qualquer pessoa que vive com eles vê uma vida de capeticidade. Nova essa, acrescenta aí. Veio na cabeça. Não, mas não é. Não é? Quantas mulheres piedosas dizem, eu sou uma mulher de oração, o marido deve falar, meu Deus do céu, essa casa aqui é um caos. Ou vice-versa. Quantas pessoas, para eles, se intitulam excelentes cristãos, mas não tem coragem de perguntar para um amigo chegado, fala assim, fala o que você pensa a meu respeito, por favor. E o cara não vai nem querer falar, porque já sabe que como não cristão que você é, vai virar briga. Está fazendo sentido? Maturidade e crescimento só vem para aqueles que buscam santidade. Irmãos, quem busca santidade se torna uma pessoa mais receptiva, mais aberta ao diálogo. Já viu gente que fala assim, não fala isso comigo não, quer falar? Carnal. Ora, se você está buscando a santidade, irmão, pode falar, o que foi que eu fiz? Me explica, se eu errei, eu quero pedir seu perdão, eu quero tentar melhorar, eu estou num processo de crescimento, queria que você fosse paciente, compreendesse, me ajudasse, estendesse a mão, pode falar. Meu bem, qual que é a dificuldade que você tem comigo como esposo? Me diz, eu quero tentar ser melhor, me ajuda a entender, porque às vezes eu estou tentando da maneira errada, achando que estou falando certo. Vamos conversar, me diga. Irmão de igreja que diz para o outro, irmão, seu caminho não está certo, e você já vem com os 4 pés nele. 2 arrumou emprestado.
Aqui nessa igreja eu tenho que pregar e os outros ficam dando palpite na minha mensagem ainda. É para não falar que é um animal, você entendeu? Entendeu agora? Tá. Eu perdi o que eu ia falar, por sua culpa. Irmãos, busca de santidade é o que traz maturidade e crescimento. Vocês já imaginaram essa igreja aqui madura? Vocês já imaginaram quantas pessoas se levantariam para dizer, onde é que eu sirvo? Dia 19 nós vamos iniciar um processo aqui de envolvimento nessa igreja. Quantas pessoas periféricas nós temos hoje? Quantas nós teríamos se todos entendessem qual que é o seu papel como filho de Deus? Quantas pessoas envolvidas nós teríamos se todos entendessem que o chamado de Cristo é para nós reproduzirmos a vida dele nas outras pessoas? Quanto dinheiro nós teríamos para fazer as coisas se cada um entendesse que isso aqui é a participação de todos nós juntos, fazendo aquilo que nenhum de nós pode fazer sozinho? Respondam para mim, como que seria esse ambiente nosso, irmãos? Segundo, você pode dizer, tá bom, de onde procede essa santidade? Veja no texto, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu pensei muito antes de compartilhar isso aqui com vocês, dado ao estado que todos nós vivemos. Nós vivemos, irmãos, num momento da história onde a palavra de Deus, chamada Bíblia, está mais exposta do que em qualquer outra época da história. Você pode ir na internet, você tem a Bíblia, você pode ter um aplicativo no seu telefone, você tem a Bíblia, você pode colocar a Bíblia falada com voz de locutor de telejornal, você pode colocar a Bíblia narrada por homem, mulher e menino, você tem a Bíblia ilustrada, você tem a Bíblia cantada, você tem a Bíblia impressa, você tem milhares de pregadores na mídia, mas eu vou dizer uma coisa para vocês que o Instituto Barna descobriu. Nunca nós tivemos um período de tanta ignorância bíblica como o que vivemos. Santidade só procede da palavra. Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando conforme a tua palavra, o salmista disse. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, ou seja, possibilidade de enxergar, de saber onde eu estou indo. É o que? É a tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, irmãos, não há processo de maturidade e crescimento sem conhecimento bíblico. Aí você diz, pastor, mas eu estou aqui todo domingo te ouvindo. Não é suficiente? Não. Ah, pastor, eu ouço também um pastor fulano de tal, que é um homem muito bom. Não. A Bíblia não foi feita para ser substituída pela palavra minha ou de qualquer outro pregador na face da terra, queridos. Eu estou aqui te ensinando uma porção dela. Você precisa conhecer essa palavra. Você precisa ler essa palavra. E alguns me dizem aqui na igreja, pastor, eu não consigo ler não. Aí, como eu não quero interpretar ninguém, eu pergunto, você não consegue ler porque você é analfabeto, você não teve oportunidade de aprender a ler? Não, é porque eu não gosto de ler. Então, para esses eu tenho uma resposta, você não tem essa desculpa. Não tem. E eu te mostro isso pela vida. Você vai fazer um curso, querido, qualquer que seja. Você quer se formar em qualquer coisa. Você tem que ler. Aí você chega para o seu professor e diz o seguinte, professor, eu não gosto de ler não. Ele vai falar, é? Ah, legal. Mas e daí? É problema seu. Se você não ler, você não passa no curso. É ou não é, queridos? Se você não lê, você não passa. Eu quero ser cabeleireira, você tem que estudar, tem coisa que você tem que ler, você tem que entender de fórmula química para você fazer cor, porque senão você vai pintar uma de preta, vai sair de lá ruiva. Ah, não é? Você quer ser, sei lá, encanador, você vai ter que ler código. Agora, como é que você quer ser cristão e não conhecer a palavra do seu Deus para você? Agora, se você não tem o hábito de ler, e aí eu até entendo, você tem que se esforçar para ler. Mas você pode ouvi-la.
Você pode ligar ela no seu telefone, ao invés de você ficar ouvindo aquelas besteiras que você ouve, ao invés de você ficar fazendo piadinha e mandando elas por WhatsApp para todo mundo que não quer ouvir suas piadinhas, você podia ouvir a Bíblia. Não é? Vocês já viram aquelas pessoas que mandam versículo bíblico para os outros? Eu não sei se você é um daqueles. Gente, ó, e eu já vou te pedir, se eu estou na sua lista, me tira, pelo amor de Jesus Cristo. Pastor, você não quer receber versículo bíblico? Não, quer não. Eu leio, eu ouço. Por quê? Porque é um chute na canela aquele versículo bíblico seu. Chega 300 todo dia de manhã cedo. E sabe o que eu fui descobrir, irmão? Ninguém leu o que está mandando. O cara mandou um para mim esse dia para trás assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aí eu liguei para ele e falei: escuta, você mandou isso aqui para todo mundo? Olha, pastor, todo dia de manhã, ó, pastor, eu mando para todo mundo, estou evangelizando. Eu falei: vai evangelizar você, ou lê o que você está mandando, criatura. Falei: me tira dessa lista sua. Nossa, pastor, você. Eu falei: por favor, para eu não ter que bloquear seu nome. Me tira daí. Não é isso não, queridos. É conhecer. Então, tira esse tempo seu de ficar em outras coisas e leia a palavra. Como é que você vai saber se você está sendo enganado por alguém? Irmãos, quando a gente está dirigindo e conhece bem um lugar, mas você usa um GPS, e o GPS te manda ir para uma rua, você diz assim: opa, parece que não está certo. É ou não é? Não, eu conheço muito bem isso aqui, eu sei que está mandando, mas aquela rua ali me leva lá. É isso. A pessoa está te ensinando a Bíblia, você não sabe se ele está inventando. Se você gosta do jeito que ele fala, você compra. Se você acha bacana o jeito que foi apresentado, você engole. Aí eu pergunto o seguinte: e a palavra de Deus para você? Então não há maturidade sem busca de santidade, não há santidade sem conhecer a palavra de Deus. Como é que eu luto contra as minhas taras? Como é que eu luto sobre os meus desejos? Como é que eu enfrento os meus pecados? Se não for por conhecer a palavra e depender do Espírito de Deus para me ajudar a aplicá-la na minha vida, queridos, me digam. Então, a razão que nós temos uma igreja imatura, infantilizada, cheia de bebezões com ruga, ô gente feia, né? Fralda e ruga no rosto. Por quê? Porque você gosta de igreja, você gosta de pastor, você gosta de ambiente aqui. Agora, irmãos, imagina o que Jesus espera. Ele espera um exército. Ele espera gente que se levante e diga: estou aqui, conte comigo, meu dom, meu talento, eu sei o que quero, eu sei como eu posso ajudar, usa-me, Senhor. Maturidade e crescimento. Vou terminar. Isso não vai acontecer sem uma coisa. O texto que eu li para vocês não retrata muito bem isso, porque nessa tradução da NVI, só aparecem 4 vezes a palavra conhecer no texto que nós lemos todo. Mas se você pegar uma versão mais próxima do original grego, são 6 vezes que a palavra conhecer aparece nesses 10 versículos. Conhecer, 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 conhecer. Mudança, nenhuma mudança na nossa vida, querido, será eficaz e definitiva se não partir de um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus não tem nada a ver com tempo de igreja, não tem nada a ver com quantidade de dinheiro que você doou e nem com as coisas que você faz. Conhecimento de Deus tem que cair escamas que estão nos nossos olhos. Você diz amém para mim? Amém. Ninguém conhece a Deus, querido, se os olhos não forem abertos. Ninguém conhece a Deus, ninguém conhece a Deus, se Deus não se revelar a Ele. Notem o que Jesus me disse: aqueles que o Senhor me deu. Nós não estamos entrando no mérito do processo de salvação, mas claramente Jesus diferencia. Tem gente que será dele, e tem gente que não será dele. A razão, o motivo, não interessa, porque tem gente que quer saber se ele vai para o céu porque Deus predeterminou ou porque ele escolheu. Eu tenho uma pergunta para te fazer: muda alguma coisa, criatura? No fundo, você não tem certeza se você vai, você quer saber se você pode se estribar em alguma coisa. Porque quem sabe que vai, queridos, o jeito de chegar lá importa.
Não. Eu fui professor de teologia há muitos anos. E meus alunos perguntavam, pastor, é predestinação ou é livre-arbítrio? Falei assim, o que é o objetivo final? Chegar no céu se você chegar lá, interessa se você foi escolhido antes ou se você escolheu estar lá? Não, senhor. Eu falei, então cala a boca, estuda o resto, rapaz, vai embora, seja crente. Bora para frente. Não, porque eu acho interessantíssimo as discussões acadêmicas. O cara não quer ter o coração transformado, mas quer saber por que é do jeito que é. Por que você não experimenta ser? Então não adianta, queridos, olha, se você não entender que você precisa ter um encontro com Jesus de Nazaré, mas encontro não é culto, sabe o que é? É mais ou menos como aconteceu com Paulo, é uma queda do cavalo, é te jogar no pó, é esfregar o seu rosto no chão, é você enxergar a sua miséria, é você chegar no ponto de entender o seguinte, sem Deus eu sou um monstro, sem Deus eu não tenho capacidade de gerar o bem, de produzir, eu posso fazer boas coisas, mas eu não tenho capacidade de gerar o bem, não vai ter durabilidade, porque tem um monstro aqui dentro. Sabe o que é se converter? É olhar para Jesus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, abre os meus olhos, Senhor, para eu enxergar quem eu sou e o distanciamento de mim do Senhor, para o Senhor, e ao compreender isso, Senhor, não reste outra coisa para me fazer, a não ser gritar, ser propício a mim, pecador, Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estende as tuas mãos, me alcança. Porque com esse relacionamento, aí sim, nós começamos esse processo de maturidade. Como Paulo ensinou lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, ele disse assim, quando eu era menino, eu falava como menino, então não tem problema se você é bebê hoje. Mas quando o tempo passou, eu me tornei adulto, eu abandonei as coisas próprias de menino e me tornei adulto. Irmãos, a imaturidade nossa é percebida de tantas maneiras que você nem atina para elas. Se não ameaçar vocês com gafanhoto, com praga, com peste, com raio que vem na cabeça, você não entende que o que você tem é de Deus. E que contribuir, e que investir, e que depositar dos seus bens para ser usado. E não precisa daquela coisa piegas, não. Eu vou depositar no banco do céu. Hoje no céu não tem banco. Desencana com essas ideias doidas que vocês têm. Não, meu dinheiro vai para o céu. Não vai para o céu, seu dinheiro vem para cá. Nós vamos usar seu dinheiro. Nós vamos usar seu dinheiro, vamos gastar seu dinheiro. Só que ele se torna divinamente propício aos outros, quando nós conseguimos fazer com justiça e com equidade o uso desse dinheiro. Mas se não ameaçar você fica aí sem contribuir com nada. O que é isso, pelo amor de Deus? Isso é ser cristão? Não, irmãos, não. Minha função como pastor dessa igreja é puxar o seu tapete. Isso não é ser cristão. Isso é se imaginar cristão. Isso é ser um religioso hipócrita, imaturo, que não entende ainda que o investimento meu e seu juntos colaboram para o reino de Deus crescer na face da terra. E que para isso eu não preciso ser ameaçado. Porque se ameaçado eu sou para fazer, perde o valor. Faço de bom gosto, de bom grado. Então, o que aconteceria, só para a gente encerrar, se nós crescêssemos e amadurecêssemos? Eu acho que haveria mais equilíbrio emocional entre nós. Pessoas deixariam de ser tão cheias de dodói, de não me toques. Eu acho que nós seríamos menos ofendidos. Olhou para mim, eu não gostei. Falou uma frase para mim que eu acho que foi para mim. Sabe, eu acho que ele estava pensando em mim quando ele falou aquele negócio. A gente nós seríamos menos melindrosos, entende o que eu estou dizendo? Haveria mais equilíbrio emocional nas nossas casas. Marido e mulher viveriam de forma mais pacífica, mais amorosa, mais intencional em gerar um casamento bacana. Os filhos teriam mais admiração pelos seus pais. Nossas casas seriam lugares mais agradáveis, onde os outros gostariam de estar.
Tem uma pessoa aqui na igreja, bem perto de mim, por sinal, que ela diz que toda vez que tem uma festa, ela nunca é a última a sair. E quando ela precisa de ir embora, ela fica assim, gente, vamos embora, está na hora. Vamos embora. E um dia eu estava falando, mas por que você não vai? Não, vou largar vocês aqui e eu vou embora. Sabe? Eu acho que quando a gente cresce e amadurece, nós temos mais equilíbrio nos casamentos. Hoje, gente, tem mulher que nunca sabe quando o marido vai sair pela porta e vice-versa. Tem gente que está junto, mas vive eu chamaria da síndrome da separação. Tem gente que é separado, casado, tem gente que é viúvo, casado. E tem gente que o ambiente relacional não inspira confiança. Não diz assim para si mesmo, eu tenho uma esposa. Ou a esposa diz, eu tenho um marido. É sempre com uma interrogação muito grande na frente, entende o que eu estou dizendo? Então eu acho que nós teríamos mais equilíbrio familiar, nós teríamos equilíbrio financeiro, as pessoas seriam menos tresloucadas com os seus bens, elas teriam mais consciência, seriam menos avarentas, seriam mais prestativas, mais doadoras, fariam menos o que não deveriam fazer com o seu dinheiro. Eu acho que nós teríamos equilíbrio relacional. Me espanta, eu estava dizendo para a Ana, minha esposa, anteontem, eu sou uma pessoa que dou muito valor à amizade. Eu estava conversando com ela e disse assim, quem ama amigos sofre demais. Por quê? Porque você já reparou como que as amizades vão do Oiapoque ao Chuí, ou seja, do norte ao sul rápido demais? Hoje o cara é apaixonado por você, e o negócio é o seguinte, sabe o que me impressiona? Não tem meio termo na maioria das vezes. Ou é de amigo para inimigo, ou é de amor para ódio. Não tem assim, mais ou menos. Vamos ver se resolve. Não. A mesma coisa com a igreja. Quer dizer, nós teríamos mais equilíbrio relacional. Quem confia em quem hoje? Quem conta com quem? Quem é accountable? Quem pode dizer o seguinte, sabe aquela pessoa? Gente madura, equilibrada. Quantos? E é por isso que o mundo sofre não conhecendo Jesus, porque aqueles que deveriam mostrar Jesus aos outros, estão precisando de conhecer Jesus nas suas próprias vidas. Então eu queria encerrar o nosso encontro, convidar você para a gente orar um minutinho, mas eu queria fazer um apelo a você, fiz aqui no primeiro encontro, vou fazer com vocês, não precisa preocupar, não é chamar você à frente, mas é um desafio muito grande que eu quero fazer com você. Eu queria convidar você, se você puder orar comigo, feche os seus olhos e põe a mão no seu coração, só se você quiser, porque eu acho que maturidade não pode ser também, eu estou só sentindo, eu vou aqui com a turma. Não, você precisa ter consciência. Ao colocar a mão no meu coração, eu admito que eu preciso, que eu quero e que eu vou buscar estas coisas. Então é um ato de revelar sua própria história, sua vida. Então é só se você achar que deve mesmo, é só se Deus tiver convencido você, mas quem sabe você pode orar e dizer para Deus, Senhor, revela-te a mim. Senhor, eu preciso ser alcançado pelo Senhor. Eu preciso ser salvo pelo Senhor, Deus. Não é salvo da morte, é salvo da vida que é vivida sem o Senhor. É disso que eu preciso de salvação, Deus. Senhor, eu preciso ser salvo de uma vida centrada em mim mesmo. Eu preciso ser salvo de uma vida fantasiada. Eu preciso ser salvo de viver de uma maneira que eu sou empecilho para que os outros te vejam, Senhor. Senhor, me ajuda a crescer, me ajuda a ser maduro, me ajuda a saber interpretar as situações da vida, de acordo com o teu olhar, me ajuda a ler a vida pela tua palavra. Eu preciso disso, Senhor. Senhor, me ajude
através da busca de uma santidade genuína, não aquela que se mascara, mas daquela que quando a porta da casa está fechada, o quarto, de quando nós estamos sozinhos, nós podemos dizer: o Senhor olha para a minha vida, o Senhor me vê, o Senhor esquadrinha o meu levantar e o meu deitar, o Senhor sabe o que passa na minha mente. Essa é a busca de santidade, Senhor, que eu preciso, de que cada momento da minha vida eu tenha plena e total consciência do Teu olhar, da Tua presença, Senhor. Senhor, que a nossa igreja, cada um que está com a mão no coração, diga: Senhor, eu quero ser santo, de forma privada, Senhor. Para que, se tiver que vir para a percepção dos outros, será maravilhoso. Mas nunca permita, Senhor, que eu me fantasie de uma pessoa mais santa, enquanto meu coração está em trevas. Se você estiver com a mão no seu coração, querido, ore por você, dizendo: Senhor, eu preciso de maturidade e crescimento para entender, Senhor, o que é ser igreja, o que é ser parte de uma comunidade, o que é ser anunciador do reino, daquele que me chamou, Senhor. Senhor, me dá maturidade e crescimento para ver o meu papel nesse processo. Onde eu entro, Senhor? O que é que eu faço? Como é que eu vivo? Tem misericórdia, Senhor. Revela-te a nós. Tira a escama dos nossos olhos, Senhor. Nos ajude a te ver. Senhor, me ajude a entender a Tua palavra. Me dê coragem para abri-la, Senhor, e ler, ouvi-la, guardar no coração, não como uma caixinha que eu saco versículos na hora que eu quero, uma inspiração, Senhor, mas aprender a Tua palavra, Senhor, para ser um homem, uma mulher do Senhor, que as pessoas ao meu redor possam dizer: pode contar com ele ou com ela. Senhor, ajuda-nos a ser maduros para tratar os nossos problemas, ajuda-nos a ser coerentes com a fé cristã, Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a parar com esse processo de vitimização, Senhor, de infantilidade, de nunca querer assumir aquilo que é próprio nosso, porque assim, Senhor, o Senhor vai fazer aqui uma comunidade forte, saudável, bonita. Eu oro, Senhor, por todos aqueles que colocaram a mão no seu coração, e eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça aquilo que homem nenhum pode fazer, Senhor, que é ir com o Teu Espírito e aplicar essas palavras ao coração de cada pessoa. Eu levanto as minhas mãos e eu abençoo essa comunidade, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querido irmão e irmã. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você, sobre nós, tenha de nós misericórdia. Que sobre nós Ele levante a sua face e nos dê a paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde, irmãos, as nossas vidas, os nossos corações em Cristo Jesus, até o dia, maravilhoso dia, em que a igreja de Jesus será reunida dos 4 cantos da terra. E aí essas palavras de Jesus vão ecoar nos nossos ouvidos: aqueles que Tu me destes, eu os guardei. O Senhor Jesus vai apresentar a sua igreja ao Pai, a igreja que nós fazemos parte. É no nome dEle que eu abençoo você nessa manhã. E se você recebe isso, você diz amém, amém.